Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. QAGR11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, esse é um fundo imobiliário do setor de tijolos, ele é um fundo imobiliário também do setor do agronegócio. Ele não é Fiagro, ele é um fundo imobiliário. Ele foi lançado em novembro de 2019, é um fundo de base R$100. Depois a gente vai até ver que hoje não é mais base 100, tá? Que ele desdobrou. Quasar é a gestora, ele tem mandato renda e é um fundo com liquidez baixa, quase uma liquidez mediana. Ele vem negociando em média 341 mil por dia, que para mim é uma liquidez aceitável para pequenos e médios investidores. É um fundo para investidores geral, tem nota 3 de 5 no site, faz parte do IFIX com 0,2% e ele conta atualmente com mais de 5 milhões e 40 mil cotas. Em termos de PVP, ele está sendo negociado um PVP de 0,74, ou seja, 26% de desconto. É um fundo que tem um patrimônio de 281 milhões e atualmente ele está sendo negociado por 206 milhões. Apesar de ele ser um fundo de base 10, ele fez uma amortização, ele devolveu parte do dinheiro. Então hoje ele vale R$ 55,00 e o mercado está aceitando pagar R$ 41,00. Tendo fevereiro como referência, é um fundo que já conta com mais de 24 mil cotistas. Então, aqui a gente vê nesse slide as negociações do fundo, né? R$ 41,00, mínima de 41, então ele está bem próximo ali das mínimas e máxima de 48. Então a gente vê que ele está bastante machucado recentemente. Quando esse fundo veio a mercado, lá nos idos de 2019, antes da situação pandêmica, ele chegou a ter picos ali de 120, 123 reais. Nesse final de 2019, gente, ações, fundos imobiliários estavam muito caros. Alguns excessivamente caros. E aí esse fundo, como naturalmente todos os ativos caíram, ele também caiu para patamares mais ou menos R$ 68,00. E aí ele se recupera, mas fica lateralizado a mais ou menos R$ 80,00. E olha essa queda gigantesca em linha reta. Isso aqui foi o momento em que o fundo amortizou e devolveu parte do dinheiro para os cotistas. Por que ele fez isso? Ora, ele captou recurso. Nesse período aqui, ó, 2020, o CDI, taxa Selic, estava mais ou menos 2%. Então o mercado ficou muito chateado. Você capta recurso, deixa o dinheiro parado em caixa, não aloca. Aí acabou se optando por devolver o dinheiro para os cotistas. Parte do dinheiro tirou do patrimônio do fundo e foi devolvido, foi amortizado. E de lá para cá o fundo só vem em queda livre. Ele chegou a ser negociado ali na faixa de 50 e poucos reais, mas vem com queda. E aí, dia 14 de março, ele atinge a mínima de R$ 41,00. E na data que eu gravo esse vídeo, ele está ali também, 41,04, mesma coisa de R$ 41,00. Eu não quis trazer aqui para vocês os últimos 5 anos, um período maior de rendimentos. Por quê? Porque em razão daquela amortização, distorce muito o gráfico. E aí esses aumentos aqui talvez não seriam perceptíveis. O que eu quero tentar mostrar para vocês? Toda vez que você investe em um fundo de tijolo, se você investir para o longo prazo, gente, longo prazo, toda vez eu falo, olha, eu invisto para o longo prazo. Longo prazo, para mim e para a maioria dos estudiosos, é pelo menos 10 anos, tá? 10 anos para frente. Eu falo longo prazo, longo prazo, longo prazo, as pessoas só falam movimentos de curto prazo. Então assim, meu Deus, Versalhes caiu. Eu tenho Versalhes, tá? Tá vendo? Você perdeu dinheiro. Como assim? Pro longo prazo. Vamos ver daqui 10 anos. Calma, cocada. Calma. Eu tô investindo pro longo prazo. Longo prazo. Ai, meu Deus. Mais de 10 anos. E as pessoas só olham de forma imediatista. Enfim. Duas coisas que se busca em fundos de tijolo. Você busca o crescimento do ativo. Você quer que ele se valorize, o patrimônio se valorize. E você também quer que os dividendos, que o aluguel que você recebe desse fundo vá crescendo com o passar do tempo. Esse fundo está conseguindo fazer isso. Você note, no ano a ano, os rendimentos estavam abaixo de 40 centavos. No final de dezembro, já estava um pouquinho acima de 40 centavos. E agora você vê ele até um pouquinho mais acima ainda. Ó. Então o fundo tem conseguido passar a inflação para os seus inquilinos e está conseguindo ter um reajuste, nem que seja mínimo aí nos seus rendimentos. Então, nesse ponto, como o fundo é muito longo ainda, a gente não está conseguindo ver se teve valorização do patrimônio. Mas dos rendimentos, ele está conseguindo fazer uma entrega boa dos rendimentos aí. Aqui a gente consegue ver com exatidão o que eu acabei de falar ali atrás. Ó, 39, 40, 41, 42 centavos. Dia 1º de março, eles pagaram no dia 8 de março, meu aniversário, e aí 42 centavos o valor pago. Na época, a cotação a R$ 42,00, o que dava um yield de quase 1%. Gente, um fundo de tijolo
Apesar que ser do setor agro, tá? Mas é um fundo de ativo real, aqui não é dívida. Pegando quase 1%, e com a queda atual, o yield já está representando 1,02%. E no acumulado dos últimos 12 meses, o fundo vem com 10,92%. Então é um yield muito alto. Dentro do vídeo, dentro do fundo, eu vou explicar os pontos de risco que esse fundo possui. Aqui a gente consegue ver que 3 institucionais têm posição no fundo, CPTS tem uma posição alta nele, 11%, o CPFF, que também é da Capitânia, mais 2,54%, então eles juntos aí, ó, tem na faixa aí de 14%, quase 15%, só esses dois, né? Porque a Capitânia ela investe muito por fora também, sem ser com ativos listados, por outros fundos que eles possuem. E ainda tem o CAFOF também, com mais 0,5% das cotas. Então, pessoal, antes a gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário aqui, eu gostaria de trazer formas de apoio financeiro ao nosso trabalho. Se você gosta do que a gente faz, considere deixar o Pix aí, fazer um Pix pra gente, qualquer valor ajuda demais. Considere também se tornar membro dos nossos canais. O canal Amu Invest e o canal Amu Fiagro contam com um clube de membros. A partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês. Acho que é um valor acessível, mas que para o canal faz muita diferença. Além de nos ajudar, vocês têm acesso antecipado a vídeos. Esse vídeo está sendo gravado com mais de uma semana de antecedência. Vocês têm preferência quando pede um vídeo e ainda participa do grupo fechado do Telegram. Por fim, eu trago mais uma forma de apoio financeiro. Eu elaborei 2 e-books, Introdução aos Fundos Imobiliários e Introdução aqui aos Fiagros. Nesse e-book, com linguagem simples, de fácil entendimento, mas, na minha opinião, tem bastante conteúdo aqui, pode agregar bastante. Por exemplo, o que é um conceito de um fiagro, de um fundo imobiliário? Mas eu tenho também um conceito com as minhas palavras, então tem conceito técnico com as minhas palavras. Quais os motivos que me levam a investir? Por que eu devo investir? Tem um estudo aqui, nesse aqui de fiagros, que mostra os impactos que a inflação causa para as pessoas que não investem. Em resumo, na minha opinião, são e-books bem completinhos e que podem ajudar bastante, principalmente os investidores iniciantes ou até mesmo que já tem uma certa bagagem nesse mercado. O que eu observo com os meus mentorados, as pessoas que me pedem ajuda, com os membros do canal ou até mesmo com os inscritos, que muitas pessoas têm dificuldade na hora de montar, de estruturar uma carteira diversificada. E nesses e-books eu trago um insight, uma dica, ideias de como você diversificar uma carteira. Então eu acho que pode ajudar, pode agregar bastante. De novo, é um e-book simples, mas que tem muito conteúdo aí que pode colaborar bastante. Considere adquirir esses e-books aí para ajudar a gente, para doar para um amigo, um parente, ou até mesmo para você, no sentido de ajudar o canal. Se você adquirir esse e-book até o final de abril, com o cupom AMU20, qualquer um dos dois, você vai ter 20% de desconto na compra dos e-books. E aqui embaixo tem assim, ó, e-book 2 em 1. Se você quiser comprar os dois juntos, com o cupom AMU30, você vai ter 30% de desconto. E aí o segundo sai com 60%, 70% de desconto, eu acho que vale muito a pena. Então, se você quiser comprar o e-book para ajudar, agradeço de coração. Aqui nós já estamos dentro do relatório gerencial e a gestão vem nos falar o seguinte, que em fevereiro, o que a GR distribuiu rendimentos no valor de 42 centavos, com o pagamento realizado no dia 8 de março. Ou seja, esse relatório está bem atualizado, né? O resultado do período representa um yield de 1% e anualizado de 12,70, com base no valor de mercado de 41,95. A carteira do fundo segue com cap rate médio de 10% ao ano, é um cap bem alto, né? E deverá ser revisada no mês de março deste ano após o reajuste contratual dos ativos. Ou seja, a Bela Agrícola vai subir. Deve ter mais um aumentozinho aí na entrega de rendimentos, né? Aqui a gente consegue ver que é um fundo que tem bastante diversificação, mas ao mesmo tempo ele não tem diversificação. Como assim, Amu? Note, esse fundo possui 80 silos. Amu, o que é silos? Silo é aqueles armazéns graneleiros para guardar grãos, que às vezes você vê na beira de rodovias, de metal, né, geralmente. Então ele é dono de 80 silos, tem um armazém em 11 unidades e ainda tem um centro de distribuição. Você vê que ele tem diversificação geográfica aí pelo país, então são vários pontos positivos. Ponto positivo também, 100% dos seus contratos são atípicos, então quando estiver perto de vencer, a gente vai ver se isso vai se valer, mas até então é um ponto positivo também. Você vê que as suas unidades são bem diversificadas, com apenas 3 aqui, ó, 14, na verdade 4, né? 14, 15 e 13. Apenas 4 unidades aqui representam um pouco mais da receita. Os seus tipos de ativos, 87% é para receber grãos e 13% é para distribuir os grãos. E aqui é o problema do fundo, ó. Aqui ainda não está nítido, não está claro, mas esse fundo, infelizmente, só tem 2 inquilinos. Então ele vai ter ali, ó, 65% é de uma agroindústria e 35% é de uma revenda de insumos. Então isso aqui para mim é o ponto mais negativo do fundo.
Outro ponto, esse fundo é uma tese nova, ela ainda não se provou no tempo. Como assim, Amu? Em 2025 até 2029, esse quadriênio aqui, ó, vai começar a vencer os contratos do fundo. Então a gente vai ver, ó, vai vencer 36%. Se os inquilinos vão renovar, se na hora das renovatórias, porque aí começa a acabar esses contratos atípicos aqui, ó. Se na hora das renovatórias vai cair muito o aluguel, se o fundo vai manter, se vai ter interesse no final desse prazo aí. Eu acredito que o país é muito deficitário, sabe, no setor agrícola. Eu acredito que não vai passar por dificuldades, mas a gente não sabe como que vai se comportar e só depois desses prazos que a gente vai saber. No quadriênio 30-34 ele vence mais 48% e depois de 2034 vence mais 16% dos contratos. Então aqui a gente consegue ver todas as compras que eles fizeram, ó. Então ele só tem como inquilino, ó, Bela Agrícola, depois BRF, foram os ativos que eles compraram aí, ó. 4 imóveis lá no Paraná, da Bela Agrícola. 4 imóveis Paraná, Santa Catarina, da BRF. 3 imóveis em Minas e Goiás, da BRF. Um CD lá no Paraná, da BRF. E aí ele vem mostrando, isso aqui é um ponto muito positivo, na minha humilde opinião, que ele está conseguindo sim fazer reajustes, né? Então aqui, ó, março de 21 conseguiu fazer um reajuste. Março de 22 conseguiu de novo fazer um reajuste. Então, conseguiu subir 5%, depois conseguiu subir 10%, ó. Os reajustes estão sendo feitos, né? Reajustes na casa aí, ó, de 12%, 11%, 7%. Então tá tendo bastante reajuste, ele tá conseguindo repassar para os seus inquilinos. Aqui a gente consegue ver com exatidão, de novo eu reforço que é aquele ponto que eu falei para vocês, né? Infelizmente, só tem 2 devedores. Caso a Bela Agrícola venha passar por alguma dificuldade, vai afetar, né, todos esses devedores. Não é que ele vai pagar de todo mundo, né? Enfim, é um ponto de atenção que tem que ter. Um ponto que mostra que os seus aluguéis estão valorizando é isso aqui, ó. Começou alugando a 139, está a 162. Você vai ver que todos os aluguéis conseguiram aí ter um aumento. Então isso é um ponto muito positivo do fundo, muito mesmo. Então a gente vê que tem 4 ativos aqui da Bela Agrícola e tem os outros aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ativos para BRF. E o vencimento dos contratos, o que está mais próximo, que está relativamente perto, né? Em 2025 aqui, ó, vai vencer 3 contratos. E aí depois só vai vencer a partir de 30 e depois só a partir de 40. Então, quando estiver perto de vencer esses 3 aqui, ó, julho de 25, a gente tem que ficar atento para ver como é que o fundo vai conseguir se comportar, se vai ter renovações fáceis aí ou não, né? Aqui a gente vê a DRE do fundo, demonstrativo de resultado. Esse fundo cobra 0,75 de taxa. Vamos ver na prática o que essas taxas estão representando. Em janeiro, o fundo teve como receitas 2.363.000 dos aluguéis e mais 95.000 do dinheiro parado em caixa. Deu um total de 2.458.000. As despesas do fundo, que eles não fazem destrinchamento das despesas, foram de 316.000. Então vamos ver na prática o que isso representa. O máximo que eu me sinto confortável é 15% de taxa a título de gestão aí, né? Se você olhar, o que eu não gosto muito de olhar para taxa, tá, gente? É muito comum a gente ver taxas na faixa de 1%, 1,10%, 1,20%, 1,30%, sim ou não? Sim. Muitas vezes essas taxas de 1,10%, 1,20%, 1,30% dá menos de 10% em termos de taxa. Aqui, ó, tá sendo 0,75% de taxa, mas olha quanto é que vai ser as despesas do fundo. Por isso que eu não sei basear por isso aqui, eu nem ligo para essas taxas na prática aí não, prefiro ver na prática aqui, né? Essas taxas que eles anunciam eu nem ligo. 316 que vai arredondar para 317 vezes 100, dividido por 2,458. Então a gente vê o seguinte, ó, quase 13%. De 0 a 10 eu acho ali o que seria o mais interessante, de 10 a 15 é caro, mas ainda aceitável. Então esse fundo com a taxinha baixinha dessa, tá dando, sei lá, 12, 13%, complicado, né? Então isso aqui para mim não vale de nada. Mas ainda está num limite aceitável, né, essas taxas do fundo. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito desse fundo imobiliário são somente essas informações. Eu gostaria de pedir humildemente aqui, ó, eu trago formas de apoio gratuito ao nosso trabalho. Considere, nesse vídeo aqui, deixar o like, comentar, compartilhar, se inscrever e ativar o sino. Tudo isso é de graça, mas nos ajuda imensamente. Comenta aí para nós. E aí? Você gostou até aqui do que você viu desse fundo imobiliário? Você tem ele no seu portfólio? Se não, você tem algum fundo imobiliário do setor agro? Ou você só investe por meio de fiagros? Comenta aí para nós. Esse é um fundo que fazia parte da minha carteira. Eu tinha ele e o RZTR. Na carteira pública do canal ele ainda está. Em algum momento propício, em algum momento, caso ele venha se valorizar, eu pretendo me desfazer. Eu não quero mais tê-lo no meu portfólio, porque atualmente eu estou optando por investir no setor agro por intermédio dos fiagros. Mas eu acho que é um fundo que numa carteira diversificada, apesar daquela alta concentração em apenas 2 devedores, ele cabe sim numa carteira diversificada.
Eu vi que é um bom fundo, a gestora se queimou muito no mercado na época, porque ficou muito tempo parado com dinheiro, não conseguia fazer alocações, mas de lá para cá não tem nada do que se queixar, né? Eu vejo que a gestão faz um bom trabalho, sim. Na hora das renovatórias que a gente vai ver de novo se o trabalho está sendo bem feito. Enfim, né? Eu tenho 2 canais secundários que a gente está tentando chegar a 1000 inscritos. O canal Amuf Infra já está quase chegando a 160. E o canal Amu Dicas chegou em contagem regressiva. Dos 1000 que a gente precisa, agora só faltam 80. Considere ir lá, se inscrever, ajuda demais a gente. Agradeço vocês que vão lá e se inscrevem. Os nossos 4 canais fazem parte, também estão presentes em outras plataformas, né? Considere lá, seguir, se inscrever, que ajuda demais. Eu trouxe aqui perguntas e respostas que podem ser interessantes, tá? Ele fala assim, ó. Qual o caixa estrutural? Aquele que não será alocado em ativos, será destinado para realizar manutenções dos ativos. Cerca de 96% do patrimônio está alocado, então ele deixa 4% ali, ó, para esse tipo de situação. Parte do caixa está provisionado para atualização de máquinas nos imóveis de Uberlândia no valor de 863 mil. Ele tem ali 11 milhões em caixa, segundo eles, né? E também vão usar a reformulação do acesso ao imóvel do Paranaguá, no valor de 180 mil. Os projetos têm como objetivo melhoria operacional das unidades e agregam valor ao patrimônio. Tais valores não transitarão pelo resultado do fundo no momento do desembolso. Continuando. Quais as principais receitas e despesas do QAGR? A receita mensal atual do fundo é de 2,42 milhões, ou seja, 48 centavos. A taxa de 0,75, e aí a gente vê que ela está representando 4 centavos. Meio que as contas não batem, né? 4 centavos de 48 seria menos de 10%. E a gente viu lá na prática que está mais de 10%, 12%, né? Além das despesas com taxa de administração do fundo, são recorrentes as despesas com laudo de avaliação dos imóveis, consultoria, auditoria, seguros, taxas. Então, pode ser que isso aqui que seja aquela outra diferença, né? O que vai realmente para a gestão está sendo apenas 4 centavos. Seria tão melhor se lá na DRE eles trouxessem isso destrinchado, né? Enfim, não é 5 centavos, é 4 centavos, então menos mal. Entre os meses de maio a novembro de 22, o fundo incorreu em despesas relacionadas ao imóvel de Uberlândia, que somaram 700 mil reais, ou seja, 2 centavos aí, ó, que afetou o fundo, né, com esses gastos. Entre os meses de setembro a dezembro, o fundo incorreu em despesas relacionadas ao imóvel Paranaguá, que somam 385 mil, ou seja, 2 centavos por cota. Que ativos compõem as receitas financeiras? Desde novembro de 2020, as receitas financeiras consideram o resultado das cotas. Ele tem, então, investimento em FIIs, ó. Ele tem o CANIP e o VRTA, e de recursos aplicados em ativos de liquidez imediata, fundo soberano. Então, ele investe também no Tesouro Selic. E aqui ele fala, ó, como é feita a manutenção dos ativos. Nos contratos atuais, os investimentos em ativos fixos, CAPEX, são de responsabilidade do fundo, podendo ter contrapartida de valor adicional de locação. Já as manutenções cotidianas, os OPEX, são de responsabilidade dos locatários. Como é realizada a coleta de dados e processamento das informações de mercado para a fundamentação das teses do time de gestão. A Stonex atua como consultora executiva exclusiva do fundo, sendo responsável por realizar uma revisão estratégica de viabilidade econômico-financeira. A análise engloba, mas não está limitada, o que eles fazem? Avaliação da produção dos principais commodities, projeção estadual da oferta, mapeamento dos armazéns, densidade de armazenagem, mapeamento das vias que conectam os armazéns. Então, são todos estudos que são feitos. E se você tem alguma dúvida, considere mandar a sua dúvida lá para o RI, que aí você também pode ter a sua dúvida respondida, né? Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito do QAGR são somente essas informações. Novamente, né, eu não tenho mais esse ativo na minha carteira fechada, tenho na carteira pública, mas não pretendo investir mais nele, mas eu acho sim um bom fundo, e até aqui, com exceção desse tempo que o dinheiro ficou parado em caixa, né, ele vem se mostrando ser um bom fundo. O fato de eu dizer esses pontos positivos a respeito do fundo, eu também trouxe os pontos negativos, né, o risco que possui. Isso não significa uma indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Então, bastante atenção em relação a isso. Eu gostaria de reiterar, agradecer novamente. Obrigado vocês que apoiam o nosso trabalho gratuito. Obrigado também vocês que apoiam de forma financeira, seja por meio de membros, seja adquirindo os nossos e-books. O YouTube quase não remunera a gente. Então, esse tipo de compra aí, de apoio financeiro, ajuda a gente a continuar trazendo os vídeos gratuitos, o trabalho gratuito que a gente faz. Então, muito, muito obrigado. Eu vou ficando por aqui, vou deixar passando inúmeros slides a respeito desse fundo e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde ou boa noite e fui!